A solidão do campo escondeu um segredo que mudou minha vida para sempre. Olá, meu nome é Mariana, tenho 18 anos, e até poucas semanas atrás, minha vida era um turbilhão em Lisboa. Escola, amigos, festas e o trânsito sempre caótico que fazia a cidade pulsar. Tudo aquilo era o meu mundo, meu refúgio, minha zona de conforto. Mas, de repente, tudo mudou. Meus pais decidiram aceitar uma proposta de trabalho numa pequena vila do Alentejo, em Évora, e a minha mãe, que sempre sonhou em viver no campo, viu ali a chance de realizar esse sonho. Para mim, significava o fim de tudo que eu conhecia. Quando chegamos àquela antiga quinta, rodeada por campos dourados e um silêncio quase absoluto, senti que o tempo tinha parado. A internet mal funcionava, meus amigos foram desaparecendo das minhas conversas, e meu telemóvel, que antes vibrava toda hora, tornou-se um peso inútil no bolso das minhas calças de ganga. Eu caminhava pelos corredores silenciosos da casa, ou sentava no alpendre olhando para o horizonte, onde a terra parecia não ter fim. Foi numa dessas tardes mornas e preguiçosas, enquanto vagueava sem rumo pelo quintal, que os meus olhos avistaram algo diferente no campo principal, cercado por altas ervas douradas que dançavam ao sabor do vento. Lá estava ele, um cavalo imponente, sozinho, banhado pela luz suave do entardecer. O seu pelo castanho brilhava como caramelo ao sol, e a crina negra caía em ondas suaves sobre o pescoço forte, como uma cortina que escondia mistérios. Ele era majestoso, mas havia algo mais, algo na sua postura, na maneira como permanecia ali, a cabeça ligeiramente inclinada, os olhos fixos num ponto distante, carregados de uma melancolia profunda. Era como se ele carregasse um peso invisível. O rabo balançava lentamente, mas os olhos, aqueles olhos contavam uma história que me prendeu. Senti uma estranha conexão, como se ele guardasse um segredo que eu precisava conhecer. Curiosa, aproximei-me do meu pai, que estava a reparar uma cerca no celeiro, e perguntei: "Quem é aquele?" Ele olhou por cima do ombro, limpando as mãos num pano sujo. "Esse é Fênix, um dos melhores garanhões que tivemos." Pelo menos, era. Fez uma pausa, pesando as palavras. "É teimoso, indomável. Ninguém consegue chegar perto dele sem que ele se transforme numa tempestade." "O que aconteceu com ele?" Insisti, sentindo a minha curiosidade crescer. Há uns anos, Fênix era um cavalo de competição, forte, ágil, mas muito temperamental. Derrubou o último cavaleiro que tentou montá-lo, explicou meu pai, com um olhar sério. O rapaz magoou-se. Desde então, o Fênix tem estado sozinho, como se tivesse desistido de confiar nas pessoas. Ele voltou ao trabalho, mas aquelas palavras ficaram a ecoar na minha cabeça. Desistiu de confiar. Eu sabia bem o que isso significava. Desde que chegamos à quinta, sentia-me exatamente assim, deslocada, desconectada de tudo e de todos. Talvez fosse isso que eu reconheci nos olhos do Fênix, uma solidão que refletia a minha própria. Continue. No dia seguinte, não consegui conter a vontade de tentar me aproximar daquele cavalo que parecia tão distante, mas, ao mesmo tempo, tão familiar. Eu não sabia nada sobre cavalos, muito menos sobre como lidar com um tão teimoso e indomável, mas havia algo em Fênix que me atraía, como se ele pudesse entender o que eu sentia. Caminhei devagar até a cerca que delimitava o pasto onde ele estava. Ele estava mais afastado, com o olhar perdido no horizonte, mas assim que percebeu a minha presença, ergueu a cabeça e os seus olhos me analisaram com cuidado. Não havia medo nem raiva neles, apenas uma desconfiança profunda, como se estivesse a medir cada movimento meu. Sussurrei baixinho, quase como se falasse com o vento. "Olá, rapaz." Ele não se mexeu, mas as orelhas se voltaram para mim, um gesto pequeno, mas que para mim parecia um convite. Fiquei ali por um longo tempo, apenas olhando para ele e permitindo que ele olhasse para mim. Não tentei avançar, nem chamá-lo, apenas permaneci presente, deixando que ele decidisse se queria se aproximar. Finalmente, deu alguns passos lentos na minha direção. Quando parou a poucos metros, consegui ver de perto cada detalhe. O brilho intenso dos seus olhos, as cicatrizes sutis no pelo que denunciavam uma vida de lutas, a respiração profunda que revelava sua força contida. Era como olhar para um campeão cansado, mas ainda cheio de dignidade. "Você é mesmo um guerreiro, não é?" Falei sem saber se ele entendia as minhas palavras. Fênix piscou devagar, como se estivesse a considerar o que eu disse. Naquele momento, senti uma mudança invisível no ar. Era como se eu e ele tivéssemos estabelecido um pacto silencioso. Ele não era apenas um cavalo no pasto, nem eu uma rapariga entediada e perdida no meio do nada. De alguma forma, éramos iguais, duas almas a tentar encontrar-se num mundo que parecia não nos compreender.
Durante os dias seguintes, a minha rotina manteve-se igual. Depois do pequeno almoço das tarefas que a minha mãe insistia para que eu fizesse, eu pegava num banco pequeno e ia sentar-me junto à cerca do pasto, onde Fênix passava as horas. Sentava-me sem expectativas, apenas para o ver de longe. Às vezes, ele nem levantava a cabeça para me notar, noutras, lançava-me um olhar curioso, mas mantinha sempre a distância. Mesmo assim, eu falava com ele. Contava-lhe tudo o que guardava dentro de mim, coisas que não tinha coragem de dizer aos meus pais. Sinto falta de Lisboa, dos meus amigos, desabafava, olhando para o chão. Eles já quase não me mandam mensagens. Acho que estão a seguir em frente sem mim. Fênix ficava imóvel, mastigando capim, mas as orelhas mexiam-se constantemente na minha direção, como se estivesse a escutar cada palavra. Eu sei que não devia queixar-me, continuava, tentando sorrir. Há pessoas que dariam tudo para estar aqui, mas eu sinto-me invisível, como se não pertencesse a lado nenhum. Ele não respondeu, claro, mas havia algo reconfortante naquele silêncio. Eu sentia que podia falar sem medo de ser julgada, como se ele entendesse exatamente o que eu estava a passar. Com o passar dos dias, a distância entre nós começou a diminuir. Lentamente, passo a passo, Fênix foi se aproximando até que eu quase podia tocá-lo. Decidi tentar algo novo. No dia seguinte, levei comigo uma maçã partida ao meio, como meu pai tinha sugerido. Aqui, rapaz, é para ti, disse, estendendo a mão com a fruta. Fênix hesitou, os músculos do pescoço tensos, como se estivesse pronto para recuar. Mas, lentamente, deu um passo à frente, depois outro, e com um movimento rápido e quase gracioso, pegou a maçã da minha mão. Quando seus lábios macios roçaram a minha palma, senti uma onda de emoção que não conseguia explicar. Aquele gesto, pequeno, significava tudo. Depois disso, tudo mudou entre nós. Ele passou a esperar por mim junto à cerca, e eu sabia que não era só pela maçã ou pelos pedaços de cenoura que eu levava. Fênix começou a aceitar-me, e isso deu-me um propósito, algo que não sentia há muito tempo. Continue. As semanas foram passando, e a nossa ligação crescia a cada dia. Eu acordava cedo, a ansiedade já tomar conta de mim, mal podia esperar para ir até o pasto encontrar o Fênix. Ao chegar, ele já estava ali, imóvel, mas com um olhar vivo e atento, como se soubesse que eu viria. Sentava-me na relva, junto à cerca, e passava horas a acariciá-lo, contando-lhe os meus medos, as saudades que apertavam o peito e as dúvidas que me invadiam. Ele ouvia, silencioso, mas presente. Era como se entre nós tivesse nascido uma amizade impossível, mas verdadeira. Fênix não era simplesmente um cavalo, ele tornou-se meu confidente, meu refúgio num mundo que parecia não me querer. Aquele campo imenso e silencioso, que antes me aterrorizava com a sua solidão, agora era palco de um reencontro comigo mesma. Eu sentia que, através dele, estava a aprender a confiar outra vez, a abrir o coração para alguém, ou para algo, que não me julgava. Um dia, enquanto escovava pelo macio e quente do Fênix, senti um impulso inesperado. Olhei para ele e, sem pensar muito, perguntei ao meu pai que estava por perto. Pai, posso tentar montá-lo? Ele olhou para mim com um sorriso curto e incrédulo. Mariana, sabes que ele não é confiável. O Fênix não deixa ninguém montá-lo há anos. Estás a brincar, não estás? Eu balancei a cabeça, determinada. Não acho que ele me vá magoar. Nós confiamos um no outro, eu sinto isso. Ele ficou a olhar para mim durante uns segundos, como se tentasse decidir se eu era ingênua ou corajosa demais. Está bem, suspirou finalmente. Mas cuidado, Mariana. Ele é imprevisível. Naquela tarde, a mistura de excitação e medo apertava o meu peito. Levei o Fênix até o curral, onde ele parecia inquieto, pisando o chão com força e a abanar a cabeça. Falei-lhe baixinho, com a voz suave que já usava todos os dias. Está tudo bem, rapaz. Somos só nós aqui. Confia em mim, está bem? Apertei a sela com cuidado, subi devagar e preparei-me para o que pudesse acontecer. O meu coração batia acelerado, e cada músculo do meu corpo estava tenso, pronta para qualquer reação inesperada. Para minha surpresa, Fênix permaneceu imóvel, como se estivesse à espera de mim. Quando finalmente dei o comando para que andasse, ele começou a mover-se hesitante, mas obediente. O vento soprava no meu rosto, e eu sentia a força dele sob mim, uma força bruta, mas controlada, uma energia que parecia fluir entre nós. Era como se algo mágico tivesse acontecido, como se o Fênix tivesse finalmente escolhido confiar em mim, tanto quanto eu confiava nele. Naquele momento, senti algo que há muito não sentia: liberdade.
A cada galope, uma onda de energia passava por mim. Havia algo de mágico em estar sobre ele, a sentir a sua força, a sua liberdade, a sua essência indomável. Cada movimento era poderoso, mas fluido, como uma dança bem ensaiada. O som dos cascos batendo contra a terra ritmava os meus pensamentos, apagando todas as preocupações e tristezas. O vento bagunçava o meu cabelo, levando embora todas as inseguranças que eu carregava. Sentia-me próxima dele, de um modo que não sentia há muito tempo com ninguém. O sol aquecia minha pele, o cheiro fresco da erva e da terra subia com o ar, e, acima de tudo, sentia a presença do fênix, tão vivo, tão vibrante, tão conectado a mim. Era mais do que parecia, era uma troca, uma união. Cada movimento dele parecia dizer-me: tu consegues. Pertences a este lugar. E a cada vez que me inclinava para frente, sentindo seu corpo sincronizado com o meu, algo dentro de mim encaixava, como uma peça de um puzzle que finalmente encontrava o seu lugar. Continue. O coração do fênix batia forte e constante sob mim, quase como se estivesse em sintonia com meu próprio coração. Quando ele acelerava o passo, sentia a adrenalina subir, um misto de medo e emoção que me fazia sentir viva como nunca antes. Quando diminuía o ritmo, um alívio profundo invadia-me, como se partilhássemos um segredo silencioso, uma cumplicidade que transcendia palavras. Fênix não era apenas um cavalo, ele era a personificação da liberdade, da força e da confiança. Estar com ele era mais do que um simples passeio pelos campos, era um encontro comigo mesma, uma redescoberta da coragem e da calma que eu julgava ter perdido para sempre. Ele mostrava-me que eu podia ir mais longe do que imaginava, que era capaz de superar os meus próprios limites. À medida que galopávamos pelos vastos campos do Alentejo, as árvores e o céu ao nosso redor tornavam-se um borrão, e a única coisa que importava era a sensação pura e intensa que me invadia naquele momento. Um equilíbrio perfeito entre força e vulnerabilidade, entre coragem e serenidade. Quando finalmente paramos, respirei fundo, ainda sentindo o coração a disparar no peito. Afaguei o pescoço quente do fênix, que virou a cabeça levemente, como se quisesse confirmar que eu estava bem. Obrigada, rapaz, sussurrei, com a voz embargada. Ele bufou em resposta, e eu ri, sentindo uma felicidade que não conseguia explicar. Foi mais do que bom, foi uma experiência transformadora. Algo que me fez sentir inteira, de uma forma que nunca tinha sentido antes. A partir daquele dia, o fênix e eu tornamo-nos inseparáveis. Acordava cedo para cuidar dele, e passávamos horas juntos, a explorar os campos, a descobrir a beleza escondida naquele lugar que ainda me parecia estranho. A quinta continuava longe de tudo, isolada no silêncio do Alentejo, mas com o fênix ao meu lado, já não me sentia sozinha. Ele ensinou-me a valorizar o silêncio, a natureza e, acima de tudo, a importância de confiar em alguém, mesmo quando tudo parecia incerto. Talvez eu nunca me adaptasse completamente à vida no campo, mas o fênix tornou tudo suportável. Ele mostrou-me que, às vezes, nos lugares mais inesperados, encontramos aquilo que precisamos para nos sentirmos completos. E nos seus olhos vi algo que nunca pensei que veria em mim mesma: força e liberdade. Mas, naquela mesma noite, enquanto a escuridão envolvia a quinta, percebi que havia algo mais naquela história, um segredo escondido nos olhares do fênix, algo que ainda não tinha descoberto. Um mistério que prometia mudar tudo o que eu pensava saber sobre aquele lugar, talvez, sobre mim própria. Continue. A noite caiu lentamente sobre a quinta, e eu sentei-me no alpendre, ainda a saborear a sensação de liberdade que o fênix me tinha dado durante o dia. As estrelas brilhavam no céu do Alentejo, e o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som distante dos grilos e pelo farfalhar das folhas. Mas, mesmo naquele momento de paz, uma inquietação crescia dentro de mim. Enquanto olhava para o estábulo onde o fênix dormia, algo me chamou a atenção, uma sombra que parecia mover-se rapidamente entre as árvores, perto do curral. Pisquei, tentando perceber se tinha sido apenas a imaginação, mas a sensação de que algo estava errado não me abandonava. Decidi levantar-me e ir até lá, mesmo contra minha própria vontade. Algo dizia que precisava saber mais, que a história do fênix tinha camadas que eu ainda não conhecia. Quando me aproximei do curral, o silêncio foi interrompido por um ruído estranho, um relincho baixo, quase um sussurro de dor. O meu coração acelerou, e uma mistura de medo e curiosidade tomou conta de mim. No escuro, consegui distinguir uma figura encostada na cerca, quase escondida entre as sombras. Era uma mulher, com cabelos escuros e olhos profundos, vestida com casaco grosso e botas de couro sujas de terra. Ela ergueu a cabeça ao ouvir os meus passos e olhou-me fixamente, como se estivesse à espera que eu chegasse. — Quem é você? — perguntei,
a voz a tremer ligeiramente. Ela sorriu, mas havia uma tristeza profunda no seu olhar. Chamo-me Inês, respondeu. E sei coisas sobre o Fênix que talvez não devesse saber. A minha mente disparou. Quem era aquela mulher? O que sabia ela sobre o meu cavalo? E por que motivo parecia tão preocupada? O que quer dizer? Insisti, tentando manter a calma. Inês aproximou-se lentamente, o olhar fixo nos meus olhos. Fênix não é apenas um cavalo teimoso ou indomável. Ele tem um passado que poucos conhecem. Um passado que pode mudar tudo, disse ela, baixinho. Senti um arrepio percorrer a espinha. Aquele momento estava a transformar-se numa revelação que eu não estava preparada para enfrentar. O silêncio voltou a cair, mas agora era pesado, carregado de mistério e promessas de segredos por desvendar. Preciso que confies em mim, continuou Inês, com uma voz firme. Se quiseres realmente entender o Fênix e o que ele representa, tens que estar preparada para o que vais descobrir. Fiquei ali, parada, com o coração a bater desenfreado, sabendo que a minha vida estava prestes a mudar para sempre. O que seria aquele segredo? E como poderia afetar tudo o que eu sentia naquele momento? O mistério estava lançado, e eu já não podia recuar. Continue. O ar da noite estava pesado, preenchido por uma mistura de mistério e tensão que parecia envolver cada árvore, cada sombra daquela quinta silenciosa. Olhei para Inês, tentando captar alguma pista sobre o que me esperava, mas o seu olhar era enigmático, quase um convite para uma verdade que eu ainda não estava pronta para enfrentar. Mariana, começou ela, a voz baixa e firme, o Fênix é mais do que um cavalo. Ele carrega uma história que mistura dor, traição e até mesmo uma promessa antiga, passada de geração em geração nesta terra. Esta quinta guarda segredos que poucos ousam lembrar. Senti um calafrio que não vinha do frio da noite. A minha mente voltou rapidamente a tudo que tinha vivido até ali. O isolamento, a solidão, aquele vínculo especial com o Fênix. Tudo parecia agora parte de algo maior, um enigma que me ultrapassava. Mas o que aconteceu? Perguntei, a voz quase num sussurro, como se temesse ouvir a resposta. Inês hesitou, olhando para o chão, depois para o céu estrelado. Há muitos anos, um antepassado da tua família fez um pacto com forças que não controlamos. O Fênix é descendente daquele cavalo lendário, que trouxe tanto glória como maldição para esta terra. Desde então, o seu espírito tem sido marcado por essa luta invisível, explicou, os olhos a brilhar com uma intensidade quase sobrenatural. Eu sentia o peso das suas palavras a apertar o meu peito, como se o passado daquela quinta estivesse a envolver-me, puxando-me para dentro de um mundo que eu desconhecia completamente. E eu? Perguntei, sentindo uma mistura de medo e responsabilidade. O que tenho a ver com isso? Tens mais do que imaginas, respondeu Inês, aproximando-se um pouco mais. És a única que pode ajudar o Fênix a quebrar essa maldição. Mas não será fácil. Vais precisar de coragem, de confiança e, acima de tudo, de acreditar no impossível. O silêncio voltou a cair, desta vez mais denso, quase sufocante. Eu olhei para o estábulo, onde o Fênix dormia tranquilo, alheio ao que estava para vir, e senti uma determinação crescer dentro de mim. Estou pronta, disse, com a voz firme, embora o coração batesse descompassado. Inês sorriu, um sorriso que misturava esperança e tristeza. Então prepare-te, Mariana. A tua vida está prestes a mudar para sempre. Naquele momento, soube que o que me aguardava não era apenas um simples reencontro com o cavalo, mas uma jornada profunda, onde o passado e o presente se entrelaçariam numa teia de mistério, magia e descobertas. E eu estaria no centro de tudo. Continue. A luz pálida da manhã entrou pela janela da minha pequena divisão na quinta, e eu acordei com o coração ainda acelerado pelas palavras de Inês. O peso do segredo que ela tinha revelado parecia prender-me ao colchão, mas ao mesmo tempo havia uma chama nova dentro de mim, uma vontade de descobrir, de enfrentar o desconhecido. Levantei-me com determinação e dirigi-me para o estábulo, onde o Fênix já me esperava, como se soubesse que algo tinha mudado. O seu olhar era mais intenso naquele dia, e quando me aproximei, senti uma conexão ainda mais forte entre nós. Era como se ele também pressentisse que algo maior se aproximava, uma mudança que iria alterar as nossas vidas para sempre. Inês apareceu pouco depois, trazendo consigo um velho livro encadernado em couro, marcado pelo tempo. Colocou-o cuidadosamente sobre a mesa da cozinha e explicou-me que ali estavam os registros antigos, as histórias e segredos da Quinta do Fênix, passados de geração em geração. Este livro vai ajudar-te a entender, disse ela, com um olhar sério. Mas tens de ter cuidado.
Há coisas que podem assustar, e outras que podem mudar a forma como vês o mundo. Passei horas a folhear aquelas páginas amareladas, descobrindo histórias de antepassados, pactos misteriosos e lendas antigas ligadas à terra onde agora vivíamos. Entre as palavras, encontrei referências ao cavalo lendário, um ser poderoso que protegia a quinta, mas que também sofria com uma maldição lançada por inveja e traição. À medida que lia, sentia um misto de medo e fascínio. Era como se toda a minha vida até então tivesse sido apenas um prólogo para esta história que agora se desenrolava perante mim. Mais tarde, decidi voltar ao pasto para falar com o Fênix. A luz do sol dourado iluminava o seu pelo castanho, e eu estendi a mão para tocar-lhe o focinho, sentindo a sua respiração quente contra minha pele. Vamos descobrir este mistério juntos, murmurei, a voz embargada pela emoção. Fênix relinchou baixo, quase como se concordasse, e naquele momento senti que estávamos prontos para enfrentar tudo que viesse pela frente. Mas, mal sabia eu, que as sombras do passado já estavam a começar a mover-se, e que o que parecia ser um simples segredo da quinta iria despertar forças que ameaçavam não só a mim e ao Fênix, mas a todos à nossa volta. Continue. Os dias seguintes foram uma mistura de descobertas e uma crescente sensação de inquietação. Eu passava horas a estudar o velho livro com a ajuda de Inês, tentando entender cada detalhe daquela maldição que pairava sobre o Fênix e a nossa quinta. A cada página, sentia-me mais envolvida numa trama que parecia saída de um conto antigo, onde magia e realidade se confundiam. Inês tornou-se uma aliada indispensável, com seus conhecimentos sobre as lendas locais e a sabedoria adquirida ao longo dos anos a viver naquela terra. Ela ensinava-me a interpretar símbolos, a reconhecer sinais e, sobretudo, a preparar-me para o que estava por vir. A sua presença dava-me força, mas também fazia crescer a minha curiosidade sobre quem ela realmente era e qual o seu verdadeiro papel naquela história. Em paralelo, a ligação entre mim e o Fênix intensificava-se. Ele já não era apenas um cavalo, era o meu protetor, o meu parceiro numa batalha que eu ainda mal compreendia. Aos poucos, ele deixava-se tocar com mais facilidade, e eu sentia que a confiança entre nós se transformava numa força invisível, capaz de enfrentar qualquer desafio. Numa tarde particularmente quente, enquanto caminhávamos pelos campos dourados, deparei-me com uma pequena clareira escondida entre as árvores. No centro, havia uma pedra antiga, coberta de musgo e com inscrições quase apagadas. Senti um arrepio ao tocar naquela superfície fria, como se estivesse a tocar no próprio coração da maldição. Esta pedra é um dos pontos-chave para quebrar o feitiço, explicou Inês, aproximando-se com reverência. Mas não podemos fazer isso sozinhas. Precisamos de ajuda, de alguém que conheça os rituais antigos e que tenha coragem para enfrentar as forças que despertaremos. A minha mente correu para a vila próxima, onde poucos habitantes ainda mantinham vivas as tradições ancestrais. Pensei em procurar o velho Manuel, conhecido por ser um guardião das lendas locais, um homem que talvez pudesse ser a chave para desvendar aquele enigma. Mas, naquele momento, uma sombra cruzou o meu olhar. Algo ou alguém estava a observar-nos, escondido entre as árvores. O arrepio na minha espinha voltou, e soube que a nossa jornada estava a tornar-se ainda mais perigosa. O segredo da quinta estava a despertar, e com ele, forças que não podíamos controlar. Eu e o Fênix estávamos prestes a enfrentar um destino que iria testar a nossa coragem, a nossa confiança e a nossa ligação até o limite. Continue. Sentia o peso daquele segredo apertar o meu peito enquanto caminhávamos de volta para a quinta, o sol a desaparecer lentamente atrás das colinas douradas do Alentejo. O olhar do Fênix seguia atento para a floresta densa, como se ele também pressentisse a presença da sombra que nos vigiava. O silêncio entre mim e Inês era tenso, carregado de perguntas não feitas e medos não expressos. Naquela noite, enquanto o céu escurecia e as estrelas começavam a surgir timidamente, decidi que não podia esperar mais. Precisava de respostas. Lembrei-me do velho Manuel, o guardião das lendas da vila próxima, um homem conhecido por conhecer os mistérios que o tempo tentou esconder. Era a nossa única esperança. Na manhã seguinte, parti sozinha numa pequena carrinha velha, cruzando as estradas estreitas e sinuosas até chegar à aldeia de Monte Moro Novo. As ruas de pedra estavam vazias e calmas, e o ar tinha um cheiro a terra quente e a eucalipto. Procurei pela casa do Manuel, uma construção antiga com a porta de madeira gasta pelo tempo. Bati com hesitação, e um homem de barbas grisalhas e olhar penetrante abriu a porta. Sem dizer palavra, pareceu reconhecer a urgência no meu olhar e convidou-me a entrar. A sua casa estava cheia de objetos antigos, amuletos, livros empoeirados e símbolos pintados nas paredes. Senti-me envolvida num mundo onde o passado e o presente se misturavam.
Manuel ouviu atentamente a minha história, os segredos do Fênix e a maldição que pesava sobre a quinta. Depois de um longo silêncio, falou com voz grave. O que carregas contigo, Mariana, é mais antigo do que imaginas. O Fênix é o guardião de uma força que muitos temem. Para quebrar a maldição, precisarás de mais do que coragem, precisarás de sabedoria e de aliados verdadeiros. Ofereceu-me um amuleto, uma pequena pedra azul envolta em prata, dizendo que protegeria o nosso caminho. Mas avisou-me que a jornada não seria fácil, e que forças sombrias estariam sempre à espreita, prontas a atacar. Quando voltei para a quinta, o sol já se punha, e uma sensação de urgência apertava-me o coração. O Fênix estava à minha espera no pasto, os olhos fixos em mim, como se soubesse que tudo estava prestes a mudar. Mas, naquela mesma noite, algo inesperado aconteceu. Um ruído estranho veio do estábulo, passos apressados, vozes sussurradas. Levantei-me, com o amuleto na mão, e segui o som até a porta. Lá, na penumbra, uma figura encapuzada mexia nas coisas do Fênix. Antes que pudesse reagir, a figura virou-se lentamente, e eu reconheci os olhos frios e calculistas que me observavam desde a primeira vez que senti aquela sombra na floresta. O confronto estava prestes a começar, e eu sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. Continue. A figura encapuzada permaneceu imóvel por um instante, os olhos sombrios a brilhar sob a penumbra do estábulo. O meu coração batia descompassado, o amuleto apertado na palma da mão como um último fio de esperança. A tensão no ar era quase palpável, e eu sentia cada músculo do meu corpo a preparar-se para o que pudesse acontecer. Quem é você? A minha voz saiu firme, apesar do medo que me apertava a garganta. A sombra sorriu, um sorriso frio e cruel que fez o ar gelar à minha volta. Não devias estar aqui, Mariana, disse ela, num tom baixo e ameaçador. O que procuras pode trazer destruição, não salvação. Eu dei um passo à frente, tentando controlar o tremor que me dominava. Eu só quero proteger o Fênix. E a quinta? Não vou deixar que nada nos faça mal. A figura encapuzada riu, um som que parecia ecoar pelas paredes do estábulo. Achas mesmo que podes controlar algo tão antigo e poderoso? Desafiou, a voz cheia de desprezo. Antes que pudesse reagir, um som estrondoso cortou o silêncio. O Fênix soltou um relincho feroz e avançou contra a figura, os cascos batendo com força contra o chão de terra. A sombra recuou, surpreendida pela força do cavalo, mas os seus olhos nunca perderam o brilho ameaçador. Isto ainda não acabou, murmurou, antes de desaparecer na escuridão da noite. Fiquei ali, ofegante, a tentar recuperar o fôlego, enquanto o Fênix se aproximava lentamente, o olhar firme e protetor. Aquele encontro tinha sido apenas o início de uma batalha maior, uma guerra invisível que se travava para além do que eu podia compreender. Nos dias que se seguiram, a tensão na quinta tornou-se palpável. Pequenos sinais começaram a surgir, objetos deslocados, sombras que pareciam espreitar nas janelas, sussurros que o vento trazia à noite. Eu sabia que estávamos a ser vigiados, e que o perigo estava cada vez mais perto. Mas também sentia a força do Fênix ao meu lado, a sua presença constante a dar-me coragem para continuar. A nossa ligação era agora mais profunda do que nunca, uma união que desafiava o medo e a incerteza. Sabia que a chave para quebrar a maldição estava ali, escondida entre as páginas do velho livro e nas histórias que Manuel e Inês me tinham contado. E que, para conseguir, teria de enfrentar não só as forças que ameaçavam a quinta, mas também os meus próprios medos. O destino da quinta, do Fênix e de mim própria estava pendurado numa linha tênue, prestes a ser decidido. E eu estava pronta para lutar. Continue.